Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Como nós comentamos, veja bem, irmãos, se o mundo entendesse a importância deste livro, o livro de Atos dos Apóstolos, por que você acha que a grande meretriz, veja, ela quer formar uma outra Bíblia, dizendo que essa está obsoleta? Porque este livro, irmãos, veja bem, os apóstolos levando para o mundo o evangelho que Jesus ortogou que eles levassem, para que as pessoas não passassem a eternidade no inferno, veja, não morressem no inferno. Veja bem, por quê? Porque, veja, Jesus que ortogou esses homens para levar as boas novas do seu reino. Então veja, aqui Jesus disse, se tu não nascer de novo, tu não é digno, veja, tu não vai ver, nem ver, quanto mais habitará. Aqui o Espírito Santo, através de Pedro, mostra qual é o novo nascimento que você deve ter em Atos 2:38. É que nem diz, né? Com quantos anos eu aprendi que pai não é nome, que filho não é nome? Na terceira série do primário. Somente aqui nesse livro que isso veio me cair, veja, para sair daquele sistema que o homem criou. Então, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você sai de todo o sistema religioso e pode adorar a Deus na sua simplicidade. Porque este livro, irmão, ele é o livro do Atos dos Apóstolos. Ali Jesus comissionando esses homens, veja, e eles deram suas vidas por amor a esta palavra, para que esta Bíblia chegasse em nós. Mas tudo começa onde? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Agora aqui é a palavra de Deus, é o que Jesus falou revelado. Você lembra que os apóstolos perguntaram, Senhor, por que para eles tu fala através de parábolas e para nós tu fala abertamente? Não, porque eles não é permitido conhecer, veja, não era o tempo deles. Veja, e vocês notaram, irmãos, que quando a religião, hoje eu estava ouvindo a mensagem do profeta, veja só, eles esperaram, veja, os preparativos da Páscoa, quer dizer, para todo Israel, todo judeu está em Jerusalém, para que Jesus Cristo fosse humilhado, pendurado nu numa cruz, morrendo pelos meus pecados e pelos teus pecados. Eu não tinha pensado nisso. Você sabia? Como é bom você ter um profeta. Você está entendendo, irmão? Veja, eles esperaram na Páscoa, veja, para quê? Para crucificar Jesus. Mas tudo isso diante de uma permissão divina. Então veja, porque você sabe que na Páscoa todo judeu ele tem, veja, o judeu que é judeu mesmo, ele tem que estar é a mesma coisa que o muçulmano ir na mesquita, pelo menos uma vez. Veja, Israel não. Aquelas festas do tabernáculo e a Páscoa, e tinha outra festa que eles tinham que estar em Israel, em Jerusalém. Veja. Então quando o mundo judaico estava lá, veja, aconteceu por quê? Para que todos, veja bem, para aqueles que tiverem, veja, os olhos espirituais, eles viram que ali estava se cumprindo toda a escritura do Antigo Testamento. Se conhecesse o Rei da Glória, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Amém. Veja, então para quem tem revelação, eles viram que ali estava quem? O Messias. E agora, para os religiosos, estava ali o mentiroso. Você vê veja, uma prostituta, uma mulher samaritana que tinha mais de 5 maridos, veja, ela reconheceu o Messias, e os religiosos até hoje não reconhecem Jesus como Messias e aceitam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não tem um registro na Bíblia Sagrada. Então o livro de Atos dos Apóstolos, meu irmão, é um dos livros mais importantes para mim na vida do cristão. É porque é o Espírito Santo trabalhando nos apóstolos, veja, trazendo de uma forma clara e simples a simplicidade do reino de Deus para resgatar os seus filhos.
Veja, da mesma forma, veja bem, da mesma forma que um pai e uma mãe morrem pelo seu filho, Jesus morreu pelos seus filhos, não morreu pelo mundo. Obrigada, meu Deus. Ele morreu pelos filhos que estavam no mundo, para que o mundo fosse purificado e nós pudéssemos voltar, veja, naquele plano de Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Por isso, veja, começa assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo. Não só falou, mas ensinou. Veja, não só falou. Jesus falou muitas coisas em parábolas. Veja, e ensinou tantas outras. Mas aquilo que ele falou em parábolas, agora aqui os apóstolos vêm revelando numa linguagem simples e clara. Vai para o inferno quem quer. Correto? Porque Deus te deu, veja, São João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veja, que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Então todos têm esse poder. Agora, quer ou não quer? Isso é de cada um, correto? Essa é a grande verdade. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira, veja, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, veja, você tem que crer em Jesus para você alcançar a vida eterna, senão se prepara para o inferno eterno. Não há como fugir disso, porque a menos que você não creia em Deus, correto? Você dizer que crê em Deus e não crê na Bíblia Sagrada, olha, eu seria o maior do mentiroso se eu falar isso. Correto? Eu creio em Deus, eu amo Jesus, meu Deus, capaz, eu amo Maria. Que Maria? Maria mandou: obedeça em tudo que ele diz, faça tudo que ele vos disser. Veja, Maria é uma santa, mas não é intercessora. Isabel é uma santa, mas não é intercessora. Pedro é um santo, mas não é intercessor. Tadeu, Judeu, são santos. Santos é uma coisa, intercessor é outra. É bem diferente. E jamais eles podem interceder por alguém, porque veja, isso é espiritismo, isso é bruxaria. Um morto não tem como. Veja, diz assim, Atos, nós paramos no versículo 22. Que faremos, pois? Veja, o que acontecendo, né? Paulo foi advertido que ele não descesse em Jerusalém. Veja, primeiro foram 4 filhas profetisas, veja. Elas profetizavam, mas não podiam dar a revelação da profecia. Agora veio Ágabo e pegou a cinta de Paulo e começou a atá-lo e disse: olha, assim vamos fazer com o dono dessa, se ele descer. Não. Veja, o que é isso? Se vocês me entristecem, eu estou pronto a veja. Bem, se o Espírito Santo advertiu Paulo, era para ele não ir. Haveria uma outra forma para que ele chegasse a Jerusalém. Mas Deus, ele respeita o livre-arbítrio de todos. Correto? Tanto para o bem como para o mal. Deus respeita o teu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, veja. Que nem diz outro, veja bem. Veja, você é dono da tua vida. Você só vai responder por aquilo que Deus te deu, nada mais. Você sabia disso? O homem, ele só vai responder a Deus por aquilo que ele recebeu de Deus, nada mais. Veja. Então aqui eles estavam falando que Paulo, veja, Paulo, agora olha, para dar ruim para ti. Estão dizendo aí, os judeus estão dizendo aí que tu quer que as pessoas abandonem a lei, que não obedeça mais Moisés, que veja. Então veja bem, aí o que está acontecendo agora? Que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Falando de Paulo, veja. Faze, pois, isto que te dissermos. Temos 4 varões que fizeram um voto. Veja. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Veja. Todavia, quando os que creem dos gentios, já nós havemos escrito, e achando por bem que nada disto observem, mas que só guardem do que é sacrificado aos ídolos, do sangue
e do sufocado e da prostituição. Paulo, não, tranquilo, ninguém vai se escandalizar contigo. Os irmãos que se converteram, ninguém vai se escandalizar, porque eles sabem que, veja bem, veja, é para desmentir aqueles que estão falando a teu respeito. Porque todos sabem que da lei, não dos mandamentos. Veja, da lei, única coisa que ficou, veja, não coma sangue, sufocado, nem carne sacrificada ao ídolo e a prostituição. Está entendendo? No demais, irmão, coma tudo. Né? A gente fica triste, né? Por isso, irmão, que o mundo está passando por esse momento tão trágico. Sabe por quê, irmão? A maioria dessa culpa são desses pastores, que nem são pastores, porque quando a Bíblia fala em pastor, são pastores enviados por Deus e não criados pela teologia. Veja, quando a Bíblia fala em pastores, são aqueles homens ungidos pelo mesmo Espírito, pela mesma fé de Paulo, Pedro, Bartolomeu, Tiago, Filipe. Veja, fora disso, irmão, é a armadilha do diabo para te pegar. Tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia da piedade. Quer dizer, eles omitem a verdade para ti. Por quê? Porque eles são desprovidos de verdade. Eles são providos de ganho. Espíritos do mundo. Veja, nos últimos dias amontoaram doutores segundo a concupiscência. Eu quero um pastor que me aceita. Veja, então hoje o mundo está nessa, irmão. Esses pastores, eles vão pagar muito caro por isso. Que saem criando doutrinas. Falavam da grande prostituta da igreja católica que estão piores do que ela. Veja, estão muito piores do que ela, irmão. Muito piores. Vocês estão entendendo? Veja, então eles vieram para confundir, eles vieram para destruir. Eles estão a serviço, veja, irmão, eles usam o nome de Deus, mas estão a serviço do diabo. Não é a mesma coisa com os sacerdotes? Vocês notaram isso? Veja, os sacerdotes não podiam ver Cristo em Jesus. Veja, agora a prostituta viu, o ladrão da cruz viu. Ó Senhor, lembra de mim quando entrar no teu, veja, no teu reino. Quer dizer, quem tem reino é rei, não é príncipe. Príncipe não tem reino. Quem tem reino é rei. O príncipe, veja, ele é simplesmente ele é sustentado pelo reinado. Mas ele só vai ser rei quando o rei morrer. Mas como nós sabemos que Deus não morre, Deus é eterno, veja, e que Deus se fez carne e habitou entre nós, então nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. Não é verdade? Então veja, Paulo, não te preocupa, Paulo. Não te preocupa que ninguém vai se escandalizar de ti, simplesmente nós sabemos que esse negócio de passou. Não pode comer carne de porco. Não, isso já passou, isso está lá na lei, isso é lei, não é mandamento. Então da lei, a única coisa que ficou da lei é: não coma sangue, nem carne sufocada, nem carne sacrificada a ídolos e a prostituição, que envolve não só a prostituição física, marido, mulher, entendeu? Envolve muitas outras coisas, essa palavra prostituição. E não te preocupa, Paulo, veja. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os seus dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a sua oferta. Veja, eles tinham feito o voto, então agora eles fizeram o voto, raparam a cabeça, estavam ali para oferecer, veja, cada o que tinham prometido, veja. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, veja. Veja bem, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Vejam, já eram todos convertidos ao judaísmo, mas para fazer confusão, o diabo gosta de fazer confusão.
Você está entendendo? Confundir a cabeça das pessoas. Não foi o que aqueles homens, veja, judeus fizeram? Veja. Por quê? Porque eles queriam continuar vendendo o peixe deles. E onde Paulo chegava, veja, aquilo era tudo declarado, todos viam que aquilo era mentira. Então aqueles que tinham um lucro tocante, veja, a esta falsa religião, então eles querem fazer confusão. Veja, por quê? Porque eles não querem, veja bem, não foi o que aconteceu com Demétrios, aquele artesão que construía nichos de Diana? Veja, nossa, esse homem aí vai jogar nossa profissão por terra, daqui a pouco ninguém vai comprar, vamos matar esse cara. Veja bem, veja. Porque tinham visto com ele na cidade a Timóteo de Efésio, a qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Veja, só porque viram juntos, veio até, como diz outro, né, até provar que fuço de porco na tomada, você está entendendo? Veja. E alvoroçando-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam do templo. E logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso que Jerusalém estava toda em confusão. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Veja, irmão. Olha quanto esse homem sofreu, irmão. Veja, você vê por quê? Você vê por quê a necessidade do mundo de trocar essa Bíblia. Você está entendendo? Porque esses homens, irmãos, eles realmente entregaram suas vidas. Não são esses pastores aí não, irmãos. São homens que verdadeiramente, irmão, eles se portavam, veja, irmão, com a tua eternidade. Veja, ele mesmo disse, veja, eu fui despojado, veja, eu despojei a igreja que me pagava para pregar o evangelho de graça para vocês, para vos ensinar o reino de Deus de graça, para que vocês fossem salvos. Eu não cobro nada de vocês, nunca cobicei o ouro, a prata, nem cobicei a casa, a mula, os dromedários, os camelos, eu nunca. Eu veja, porque o que precisa para mim, eu trabalho. Veja, eu prego o evangelho por amor para você, veja, porque Deus me comissionou. E ele ainda diz assim, ai de mim se eu não pregar. Você já pensou? Ele diz, ai de mim se eu não pregar esse evangelho que a mim foi confiado. Ô irmão, em nome de Jesus, veja bem. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte. Não, perdão. Estou aqui, onde é que eu deixei aqui? Veja. Então, aproximando-se o tribuno, e uma multidão, uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas como nada podiam saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão. Veja bem, veja o que é. Veja uma pessoa, muitas pessoas estavam ali, não sabiam nem do que se tratava, mas só pelo fato de ser o fulano, ciclano, estava todo mundo ali apoiando uma barbárie, não é verdade? Veja. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando, mata-o. Olha só, mata-o. Veja. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, sabes o grego?
Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade eu sou homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não um pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permites falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e falou, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Vós, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade na lei de nossos pais, zeloso de Deus com todos vós, hoje sois. Veja, sou judeu, zeloso de Deus, como vocês todos são. Veja, persegui este caminho, olha, agora ele falando, persegui este caminho, quer dizer, persegui os cristãos, veja, persegui este caminho até a morte, veja bem, prendendo e manietando com prisões, tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote e minha testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Olha quem era este homem. Veja bem, irmão. Veja que paradoxo. Não é verdade? Ele prendia os cristãos fazendo um favor a Deus, como ele disse, que nem vocês, eu era zeloso de Deus. Só que veja bem, não era zelo de Deus. Era um zelo tradicional. Por isso Jesus diz: por causa da vossa tradição, vocês anulam as escrituras. Ah, meu pai era daquela lá, minha mãe era daquela lá, meu avô, eu vou morrer aqui, irmão, isso não tem nada a ver, volta. Vem para Cristo. Amém. Veja, nós não estamos debaixo de uma tradição, nós não estamos debaixo de julgo de homens, nós estamos debaixo, veja, da unção do Espírito Santo, a virtude de Deus nos conduzindo para o mesmo caminho. Não foi isso? Não foi isso que o profeta desta era sempre nos ensinou? Aconteça o que acontecer, fique com a palavra? Amém. Veja bem. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te, vai a Damasco, ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apressando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora vi. E disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te,
e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aleluia, veja. Você está entendendo por quê, irmão? Eles têm desejo de publicar uma nova Bíblia? Mas como assim? Paulo não é o segundo Papa? Pedro não é o primeiro? Mas como é que assim? Como é que então que nós temos um batismo diferente do nosso Papa? Não é isso que você está entendendo? Não é isso que eles dizem? Que Pedro é o sucessor? Então por que eles não têm esse batismo? Eles são batizados em Pai, Filho e Espírito Santo, quando o sucessor São Pedro disse em nome de Jesus, Paulo diz em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Isso mostra, irmão, claramente que eles estão enganados, para não dizer mentindo. Você está entendendo? Por isso esse livro de Atos dos Apóstolos, irmão, você que me ouve, você que vai me ouvir, tenha misericórdia de ti e leia este livro e busque a Deus. Amém. Veja, porque esse livro nos coloca no centro da vontade de Deus. Não dá vontade de parar de ler. Veja, nós vamos deixar por aqui, não é verdade? Então veja, nós lemos até, depois eu vejo, nós estamos no capítulo 22, lá pelo... Deixa eu ler mais um pouquinho. E agora, tá. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o mataram. E disse-me, vai, porque hei de guiar-te aos gentios de longe. Veja. Então você, meu irmão, minha irmã, veja, gentil. Se você não sabe o que é gentil, eu tenho a satisfação, em nome de Jesus, de lhe dizer, tudo que não é judeu é gentil. Tudo. Tudo que não é judeu das 12 tribos, veja, é gentil. Então esse homem, ele foi enviado exclusivamente para ti e para mim, para nos ensinar a vereda do Deus Altíssimo. E você recusar isso é morte. Você nunca vai ressuscitar dos mortos para a vida eterna, mas para o desprezo eterno. Por quê? Porque você renunciou àquilo que Deus enviou para ti. Rejeitar isso, irmão, rejeitar isso é rejeitar a Deus. Não foi o que Jesus disse na parábola? O pai de família semeou o campo, plantou a vinha e arrendou, e saiu, e foi. Veja, depois no tempo de receber o seu arrendamento, ele mandou os empregados, eles mataram, apedrejaram, espancaram, falando de quem? Dos profetas e dos apóstolos. Veja. Depois ele mandou o seu filho. Quem era o filho? Jesus. É esse mataram, veja. Não foi que Jesus veio. Tudo agora veja. Agora aqui Paulo esmiuçando pela revelação do Espírito Santo aquilo que Jesus quis dizer. Que Jesus era o filho do Senhor da vinha. Agora, quando esse Senhor vir para cobrar, irmão, misericórdia desse mundo. Irmão, vocês imaginam, irmão? Vocês prestaram atenção nisso? Que eu falei no começo, na Páscoa. Jesus envergonhado ali, diante de tudo, veja. Veio para os seus e os seus não o receberam. Veja. Jesus crucificado, como um malfeitor nu na frente de todo Israel. Irmão, clame, suplique. Não pense que você está fazendo demais pelo reino de Deus. Não deixe o mundo te enganar com risadas, com gargalhadas que vão te levar para o inferno. Prazeres que não passam
Agora, o gozo eterno está lá, irmão, a alegria externa está com Deus. Amém. Veja, o diabo quer te enganar, ele todo dia ele abre uma igreja nova, todo dia ele quer confundir, porque ele veio roubar, matar e destruir. Irmão, não vá atrás desse irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós temos que nos manter firmes nessa palavra, irmão. Não podemos nada. É perdoando-nos uns aos outros todos os dias e clamando a Deus por misericórdia, transformação, libertação, purificação, santificação, porque sem santificação ninguém vai ver Deus. Oh, Deus maravilhoso! Então para ir para o inferno, irmão. As pessoas estão fazendo muita força. Veja, por quê? Por quê? Porque simplesmente a palavra de Deus está sendo jogada, veja, está sendo pisada por porcos. Não foi o que Jesus disse? Não dê tuas pérolas aos porcos. Veja, porque eles vão pisar e ainda vão ficar bravos. Não é o que estão fazendo com Paulo. Paulo veio, deu a palavra, deu o caminho da salvação, da vida eterna. Viu o que eles fizeram? Não querem ainda matar Paulo. Não é isso que está acontecendo, não é isso que sempre aconteceu, e vai ser assim, irmão, até a consumação dos dias, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. Ela é verdade. Aleluia! Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse período em tua presença. Ó Deus, graças te damos, Pai. Graças te damos, Pai, que o Senhor enviou nesses últimos dias um profeta, Senhor, para restaurar todas as coisas e nos advertir severamente. Aconteça o que acontecer, fique com a palavra. Ó Deus, permita-nos, Senhor, por tua misericórdia, Pai, andarmos, Senhor, na tua palavra. Pai santo, santo. E quando eu pecar contra o meu próximo, Senhor, contra o meu irmão, que o diabo não venha fechar a minha boca, os meus ouvidos, o meu coração, Senhor, para esse sentimento e pedir-lhe perdão, desculpas. Oh Deus maravilhoso e santo, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai, por essa benevolência. Sabemos que o teu juízo é de equidade, Senhor. O teu juízo é maravilhoso, Senhor. O Senhor não vai cobrar nada de nós do que o Senhor não cobrou do mundo passado, do mundo antediluviano, de Sodoma e Gomorra. Pai querido, o Senhor não vai cobrar nada de nós, Pai, que o Senhor não tenha nos advertido antes. Querer ouvir e não querer ouvir, Pai, é problema de cada um, mas o Senhor tem falado, o Senhor tem proclamado o teu reino. Oh, maravilhoso e santo é o Senhor. Glórias ao teu nome. Pai querido, obrigado, Senhor. Oh Deus, derrama do teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Derrama, Senhor, do Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, sabemos que os teus ouvidos estão inclinados, Senhor, para os que te pedem, os que te suplicam, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Amém. Oh Deus, o Senhor disse, Pai, e a tua palavra não volta vazia, que o Senhor não lança fora a nenhum daqueles que se achegam a ti, Pai. Por isso nós te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, conduza-nos, Senhor, em paz. Pai querido, ó Deus, socorre, Senhor. Socorre, Senhor, aquele que te pede, aquele que te clama, pois nós te suplicamos, bendito Deus, em o nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória, Pai santo e maravilhoso. Aleluia, 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 em nome de Jesus Cristo. Eu tenho um lar do outro lado, no sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado, os abraçarei ao cruzar a ponte. Nunca se esqueça disso, irmão. Deus os abençoe e até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Aleluia.